1 João, capítulo 2, do verso 7 até o verso 11, diz assim o texto sagrado: Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. E aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vamos orar. Senhor, mais uma vez eu suplico a Ti a Tua graça para comigo, para que eu possa ministrar a Tua palavra conforme o Senhor tem colocado em meu coração. Me usa como instrumento Teu, como um vaso de barro, para poder edificar, ó Pai, que é da Tua igreja. Tão somente me coloco diante de Ti, ó Pai, como um vaso nas Tuas mãos, um vaso de barro, reconhecendo, ó Pai, que através de Ti que o Teu povo é edificado. Para o Seu povo eu suplico que o Senhor abra o seu entendimento, abra os olhos deles de discernimento, para que eles possam reter no coração só o que vier da Tua parte. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Vamos dar continuidade aqui ao segundo capítulo, então, desta epístola. Nós já vimos, então, que no primeiro capítulo, João, ele estabelece a base para todo o seu discurso. Ele coloca o princípio no qual ele tem, que é através desse princípio que ele tem a autoridade para poder estar confrontando os falsos mestres, os falsos profetas que haviam se introduzido ali nas igrejas com suas heresias. E essa base dele também é o que ele tem como argumento para poder ministrar essa carta, para poder escrever essa carta. E a base dele é o fato dele ter ouvido do próprio Senhor Jesus Cristo, dele ter andado com Jesus Cristo, dele ter recebido de Jesus, dele ter compartilhado com Jesus a sua vida durante 3 anos. Ele recebeu do próprio Cristo os seus ensinamentos. Essa então é a base que ele tem, a autoridade que ele tem para poder ministrar e para confrontar aos falsos profetas, aos falsos ensinos que haviam adentrado ali nas igrejas. Vemos isso no capítulo 1, verso 3, que diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Capítulo 1, verso 5: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. A mensagem que ele ouviu e que os demais apóstolos também ouviram, a mensagem que ele recebeu do próprio Cristo, a mensagem que ele absorveu de Jesus Cristo, por andar com ele, por conviver com ele, e esta era a mensagem que ele estava passando então para as igrejas. Não era algo de si mesmo, mas algo que ele recebera do próprio Cristo. Chegando aqui no capítulo 2, nós vemos que João, ele estabelece aqui o verdadeiro cristianismo. Ele se baseia no conhecimento acerca desta verdade, e ele mostra que esse conhecimento ele se torna verdadeiro a partir da prática, a partir da vivência, a partir de mudança de comportamento, a partir de que tudo que ele está ensinando, ou que eles haviam aprendido, tanto dele como dos demais apóstolos, eles viessem a colocar em prática. Era nisso que estava o verdadeiro cristianismo, no conhecimento acerca da verdade, e que esse conhecimento viesse redundar em uma prática. Não era somente um conhecimento intelectual, um conhecimento que guardasse na mente, um conhecimento que soubesse acerca das doutrinas, mas sim que desembocasse em mudança de comportamento, em vivência, em transformação de vida.
Nisso mostrava o verdadeiro cristianismo. Daí nós aprendemos que quando nós falamos sobre cristianismo, cristianismo não é uma religião, cristianismo não é um conjunto de regras no qual nós devemos seguir. Na verdade, o cristianismo é um estilo de vida, no qual nós temos como referência o próprio Cristo. É a partir dele que nós aprendemos e é a partir dos ensinamentos dele que nós vivemos a nossa vida ou o nosso cristianismo. O nosso cristianismo então se baseia no nosso mestre, onde nós somos discípulos dele. Ao sermos discípulos dele e encarnarmos a vida dele em nós, vivermos os ensinamentos dele, daí nós estamos vivenciando o verdadeiro cristianismo. Esse texto aqui que nós acabamos de ler, ele pode ser dividido em duas partes, do verso 7 ao verso 8, e do verso 9, e também do verso 11. Do verso 7 ao verso 8, nós vemos que João, ele revela que o amor ao próximo, no qual ele passa aqui a ensinar, é algo que os seus discípulos, as igrejas, e aqueles que estariam lendo essa carta, eles já haviam aprendido, que não era algo novo que ele passa a ensinar, mas sim que em Jesus Cristo ele passou a ter um novo sentido. Ele coloca isso aqui no verso 7 e no verso 8. Já no verso 9 e verso 11, João ele mostra que esse amor no qual ele ensina, ele deve ser praticado, e a partir da prática deste amor, onde é caracterizado, onde é demonstrado a genuína conversão. Vamos aqui ao texto, verso 7, ele começa dizendo: irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo. Aqui João, ele quer dar a segurança ali aos seus leitores, segurança ali à igreja, de que o que ele está ensinando não é algo que partiu dele mesmo, mas é um mandamento no qual eles já haviam recebido. Não era algo novo, mas algo que eles já sabiam, algo que já fazia parte do Velho Testamento. Olha, eu não passo para vocês aqui nenhuma novidade, eu não estou aqui trazendo para vocês um ensinamento novo, mas este mandamento, no qual eu passo a vos ensinar, é algo que vocês já conheciam lá desde o Velho Testamento. Ele quer dar segurança aos seus leitores acerca deste ensino que ele está dando. Verso 7: irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, mandamento que vocês já sabiam, já conheciam, que já faz parte ali do Velho Testamento. Ele continua no verso 7, que desde o princípio tivestes. Esse princípio no qual ele está colocando, que os seus leitores iriam receber, é o princípio no que diz respeito à iniciação dele na fé cristã. É algo no qual tanto João como os demais apóstolos já haviam ensinado para eles. Olha, este mandamento novo que eu estou ensinando aqui para vocês, é algo que vocês receberam desde o princípio, desde a iniciação de vocês na fé cristã, desde quando vocês se converteram. Esse ensinamento já havia sido batido na tecla, já havia sido ensinado, tanto eu como os demais apóstolos já havia passado para vocês, desde o início, desde o princípio, desde quando vocês se iniciaram na fé cristã, nós já vimos falando acerca deste mandamento, tá certo? E ele continua então no verso 7, irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Agora, João ele mostra que o mandamento no qual ele está se referindo vem a ser o amor ao próximo. O amor ao próximo. Esse amor ao próximo, no qual é o mandamento que ele está ensinando a eles, é tão antigo quanto o Antigo Testamento. Então ele diz: este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Então ele já mostra, esse mandamento que eu estou ensinando não é algo novo, é algo que vocês já receberam, algo que já havia sido ensinado por vocês, que vocês já conhecem desde o princípio da conversão de vocês. Este mandamento se refere à palavra,
se refere então aos ensinamentos do Velho Testamento. O que eu estou passando para vocês agora é o que vocês já devem ter aprendido, que estava contido ali no Velho Testamento. Ele se refere então ao amor ao próximo, que está em Levítico, capítulo 19, verso 18, onde diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. É este mandamento que ele está ensinando aqui, no qual ele está passando para os seus discípulos, para a igreja, no qual não é algo novo, no qual já fazia parte do Velho Testamento, no qual ele já havia recebido desde o princípio, diz respeito à palavra de Deus, que vem a ser o ensinamento acerca do amor ao próximo, do amor ao próximo. E no verso 8, ele começa dizendo: outra vez. Essa outra vez aqui, o sentido seria todavia, ou no entanto. Assim, olha, este mandamento vocês já aprenderam desde o princípio. No entanto, todavia, eu quero, não obstante vocês já aprenderem, não obstante ele já ser antigo, não obstante vocês já conhecerem acerca desse mandamento, todavia, eu quero que vocês tenham agora uma nova luz acerca disso. Todavia, né? Outra vez, ele diz aqui no verso 8: outra vez vos escrevo um mandamento novo. Veja bem, é um mandamento antigo, é um mandamento no qual eles já haviam recebido, é um mandamento no qual eles já haviam aprendido, é um mandamento que consta lá em Levítico, no qual eles já sabiam, que diz respeito acerca do amor ao próximo. Mas aqui ele diz que não obstante esse mandamento ser antigo, agora ele se torna novo, é um mandamento novo, ele é mais profundo, ele tem aqui um novo sentido, ele se torna mais profundo. E o que torna esse mandamento mais profundo, que torna esse mandamento ele ter um novo sentido, o que torna esse mandamento ele ter uma profundidade maior, é o fato dele ter agora como referência a Jesus Cristo. Veja bem, lá em Levítico é ensinado assim, Levítico 18, verso 19: não te vingarás, nem guardarás iras contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o amor no qual nós deveríamos ter em relação ao próximo, ele tinha como referência a nós mesmos. Eu devo amar o meu irmão, eu devo ter amar o meu próximo, tendo como referência a mim. Assim como eu me amo, desta forma eu devo amar o meu irmão. Agora João ele mostra, olha, não obstante esse mandamento ser dessa forma, agora em Cristo, a partir de Jesus Cristo, este mesmo mandamento, ele se torna mais profundo, ele tem um sentido maior, ele tem novas características, visto que a referência já não passa a ser você, no que diz respeito ao amar ao próximo, mas agora a referência passa a ser a Jesus Cristo. Esse mandamento é novo no sentido de que a partir de agora você tem que amar o próximo como Jesus te amou. A referência já não é você, a referência passa a ser Cristo. Por isso que ele tem agora um novo sentido, por isso que ele se torna mais profundo. Então ele diz aqui no verso 8: outra vez vos escrevo um mandamento novo. Novo no sentido de que ele se torna mais profundo, ele tem um sentido diferente, porque a referência agora para que eu ame o próximo passa a ser o Senhor Jesus Cristo. João capítulo 13, o verso 34, Evangelho de João capítulo 13, verso 34 diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. João capítulo 15, o verso 12: o meu mandamento é este,
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A referência para que eu passe a amar o meu irmão, a referência agora passa a ser Cristo. Eu devo amar o meu irmão, eu devo amar o próximo, assim como eu sou amado por Jesus. Assim como Jesus, ele me ama, da mesma forma que ele demonstra o quanto eu sou importante, valoroso para ele, o quanto eu sou amado por ele, desta forma eu devo amar o meu irmão. Mateus capítulo 5, o verso 43 e o verso 44 diz: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais nos céus. É um novo sentido, é uma nova referência, ele tem um novo status. Eu tenho agora que amar, assim como eu sou amado por Jesus Cristo, eu tenho que amar inclusive aos meus inimigos. É um sentido novo que João ele dá acerca deste mandamento. Então verso 8, continuando: outra vez vos escrevo um mandamento novo. Aí ele diz, que é verdadeiro nele e em vós. João ele explica que esse novo mandamento ele é verdadeiro nele, ou seja, em Cristo, e ele também é verdadeiro em vós, ou seja, nos crentes. Ele deve ser visto tanto em Jesus Cristo, como também ele deve ser visto, deve ser percebido, deve ser caracterizado também em nós. Assim como Jesus ele mostrou o amor dele para conosco, assim também ele deve ser verdadeiro e deve ser visto em nós para com os outros, mas tendo como referência o amor que eu tenho de Jesus Cristo, e assim ele deve ser visto no meu relacionamento, no meu comportamento, na minha comunhão de uns para com os outros. Ele é visto tanto em Jesus Cristo como em vós. Jesus ele mostrou realmente esse amor para conosco. Ele deu exemplo e cumpriu este mandamento pelo fato de ele ter morrido na cruz do Calvário. Ali é uma prova, ali é um exemplo, ali se cumpre que verdadeiramente ele nos ama, e a forma como ele nos amou, a ponto dele morrer por pecadores, a ponto dele morrer por pessoas que não mereciam, a ponto dele se dar pelo outro e se dar até as últimas instâncias, até a morte. Isso é uma prova palpável, tangível, que é caracterizado, que é demonstrado o quanto você é amado por Deus. Se você quer um exemplo, se Jesus ele te ama verdadeiramente, se você quer uma prova de que Deus ele te ama, de que você tem valor, de que você é importante, e que você é a menina dos olhos dele, e de que realmente ele faria tudo por você, a prova maior é que ele morreu na cruz por você. Ele provou o quanto ele te ama. No capítulo 4 aqui dessa epístola, do verso 9 ao verso 10, nós lemos assim: nisso se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Nisso está o amor de Deus. Nisto está caracterizado, está demonstrado, está provado de uma forma tangível que realmente você é importante e de que ele te ama, que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, não em que nós tenhamos amado a ele primeiro, mas em que ele te amou, não obstante a condição de pecado que você se encontrava. Romanos capítulo 5, o verso 8 diz: mas Deus
ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. Então, essa é a prova, essa é a manifestação, é o exemplo, está aqui comprovado que verdadeiramente Ele te ama, e quer saber o quanto Ele te ama, não pelo fato dele te dar coisas, não pelo fato dele abrir portas, não pelo fato dele responder algumas necessidades que você queira, mas pelo fato dele morrer na cruz por você, pelo fato dele passar 6 horas ali na cruz, depois de ter levado 40 chicotadas, levado a sua própria cruz, e ali ele levou toda a sua maldição, toda a culpa pelo seu pecado. Ali ele realmente te libertou da escravidão do pecado, e ali ele fez com que você se tornasse inculpável diante de Deus. A sua culpa foi ali absorvida por Ele na cruz do Calvário. Dessa forma Ele demonstrou o quanto Ele te ama, o quanto Ele te ama. Verso 8: outra vez vos escrevo um mandamento novo. Esse mandamento é novo no sentido que agora a referência de amor minha para com o próximo está em Jesus Cristo. E este mandamento novo, ele é verdadeiro, tanto em Deus, ele é provado o quanto Ele te amou, pelo fato de Ele ter morrido na cruz por você. E este amor, ele deve ser verdadeiro também em você. Assim como percebemos o amor dele para conosco, deve ser perceptível o amor seu para com o seu irmão, que é verdadeiro nele e em vós. Aí ele continua: porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Aqui em João, ele dá a verdadeira compreensão do que é amar. E a vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo, ela foi como a luz da manhã, que aos poucos ela vai então dissipando as trevas. E esse dissipar das trevas, ele só foi possível a partir do momento que Cristo, ele deu a sua vida por nós. Ao morrer na cruz, o diabo ali, ele foi derrotado. Ao morrer na cruz ali, as trevas, elas foram dissipadas. Ao morrer na cruz, essa luz que iluminou o nosso coração e o nosso conhecimento acerca de Deus, e nos fazendo com que passássemos a ter comunhão com Deus, ela deu-se ali início a partir da cruz do Calvário. Foi assim que Paulo, ele mostrou o seu chamado, né? Foi dessa forma. Mateus capítulo 26, do verso 18 ao verso Mateus 26, do verso 16 até o verso 18. Diz assim: mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então é através da morte do Senhor Jesus Cristo que essas trevas, elas foram então dissipadas. E nós temos aqui do verso 8 então ao verso 9, aliás, do verso 7 até o verso 8, a primeira parte então desse texto, né? E a segunda parte nós vemos aqui do verso 9 em diante, onde o apóstolo João, ele passa a colocar essa base, esse ensinamento acerca desse novo mandamento, que é o amor que nós devemos ter para com o próximo, tendo como a base então o amor que nós temos de Jesus para conosco. Ele mostra que esse conhecimento deste mandamento, ele deve ser agora praticado.
É isso que ele fala a partir do verso 9 até o verso 11. A prática do seu ensino. Vamos aqui no verso 11. Aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, aqui em João, ele aplica o teste deste mandamento novo acerca do amor. Eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção nisso. Assim, nós pudéssemos entender a mente de João. O que João ele quis dizer a partir deste texto. O que ele quer que nós compreendamos. É importante que você entenda o seguinte: não amar para João é o mesmo que odiar. Você entende? Não existe aqui uma neutralidade. Ou seja, eu não amo, mas ao mesmo tempo eu não faço mal a ninguém. Eu não faço, não peco contra alguém, eu não faço nenhuma maldade. Não existe a neutralidade aqui para João. Na verdade, a indiferença em relação ao próximo é um dos piores pecados que nós podemos encontrar. Então, na mente de João, ele entende que não amar é o mesmo que odiar. Ou seja, se você não ama o teu próximo, na verdade, você está odiando a ele. Olha o que ele diz aqui no verso 9. Aquele que diz que está na luz, aquele que diz que está em Cristo Jesus, aquele que diz que se converteu a Cristo, aquele que diz que é filho de Deus, aquele que diz que tem um conhecimento acerca da verdade, mas só que ele odeia a seu irmão. Esse ódio aqui no qual João ele está se referindo, não é um sentimento, algo emocional, mas aqui é a falta de solidariedade, é a falta de compaixão em relação à necessidade do próximo. É você saber que alguém está passando problemas, necessidades, e tem em você a condição de poder auxiliar o outro, e você não o faz. É você não ter compaixão na prática, é você não ser solidário, é você não se compadecer da necessidade do outro. Outro passando fome, precisando de uma vestimenta, está desempregado, ou está passando por alguma tribulação, uma necessidade, você sabe disso e você fica indiferente em relação a ele. Você não se dispõe a ajudar o próximo. Para João, essa atitude sua de não ser solidário, não ter compaixão diante da necessidade do próximo, isto é o mesmo que odiar. Isto é o mesmo que você está odiando a pessoa. O fato de você ser indiferente, você ser neutro, você não se dispor a ajudar ao outro, dentro da visão de João, conforme a mentalidade dele, é o mesmo que você está odiando o próximo. Continuemos aqui, o verso 9. Aquele que diz que aquele que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Estar em trevas aqui significa não possuir a luz do Evangelho de Cristo. João então ele aponta aqui a condição daquele que odeia a seu irmão, ou seja, ele está na escuridão, tanto espiritual quanto moral. Essa pessoa que diz que está na luz, não, eu conheço a Cristo, eu me converti, eu já me batizei, eu faço parte de uma igreja, mas eu não auxilio o próximo, eu não ajudo o necessitado, eu sou indiferente às necessidades dos pobres, dos que estão passando necessidade, dos que estão precisando de ajuda. Aí João ele diz, olha, na verdade, você não está na luz, na verdade, você, pela sua atitude, você está demonstrando ódio pelo teu irmão, e ao contrário, você realmente está
nas trevas. O verso 9: aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Foi assim que o apóstolo Paulo, ele descreveu a sua vida antes dele se converter. Olha aqui, Tito, capítulo 3, o verso 3: porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. É assim que ele descreveu a sua vida antes dele se converter, que era indiferente, ele se odiava e ele odiava uns aos outros. Essa falta de solidariedade, essa falta de compaixão, essa falta de amor, essa indiferença à necessidade dos outros, demonstra que você está em trevas, demonstra que você odeia seu irmão, e é uma clara evidência de que alguém ainda não se converteu. A pessoa pode até fazer parte do hall de membros, ela pode até ter sido batizada, ocupar até cargos na igreja, mas se ela é indiferente para com os necessitados, para com os próximos, para com quem padece, necessitando de ajuda, e você não estende a sua mão, na verdade é uma característica que você ainda não se converteu. Veja o capítulo 3 aqui dessa epístola, o verso 17 e o verso 18. Essa epístola, capítulo 3, 17 e 18 diz: quem pois tiver bens no mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de línguas, mas por obra e em verdade. Você tem condições, você consegue poder auxiliar alguém, não com uma cesta básica inteira, mas com parte de uma cesta básica. Você consegue dar um auxílio para alguém que está desempregado, para alguém que está debilitado, para alguém que está enfermo, mas enfim, você consegue sentar do lado dele, adorar a Deus no mesmo lugar, você tem comunhão com ele, conversar com ele, compartilha das necessidades dele, mas fique diferente. Essa indiferença aos olhos de João é o mesmo que você ter ódio para com ele, e isso aos olhos de Deus é o mesmo que você ainda continuar nas trevas, e que você ainda não se converteu. Paulo lhe diz em 2 Coríntios 4, verso 4: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A pessoa está cega, o Deus desse século cegou o entendimento deles. Olha o que diz agora o verso 10: aquele que ama a seu irmão está na luz. Luz aqui se refere ao conhecimento de Deus, que ilumina tanto o coração da pessoa, como também o seu entendimento. Estar aqui na luz significa estar em Cristo, estar em comunhão com Deus, permanecer em Cristo, estar na luz. É isso que ele está se referindo. Aquele que ama a seu irmão, aquele que realmente tem compaixão para com o necessitado, aquele que através de uma prática, não de um sentimento, eu vejo o meu irmão passando necessidade, rapaz, meu coração ele chega e dói, eu fico assim sentido com isso, olha, eu lamento muito, mas não se dispõe a fazer nada, não tem o mínimo de compaixão prática, não se dispõe a ajudá-lo. Isso é um amor vazio. Aí João ele fala, não, realmente aquele que ama, ou seja, aquele que se dispõe a praticar, a ajudar o próximo, esse sim está na luz, esse conhece a Deus, esse está em Cristo, esse verdadeiramente mostra, a partir da sua atitude, a genuína conversão. E o amor aqui para João, quando ele diz aqui no verso 9, aliás no verso 10, né? Aquele que ama a seu irmão está na luz,
esse amor aqui também não é um sentimento. Amor aqui é algo prático, é algo tangível, algo palpável, é algo que se caracteriza pela sua atitude. E às vezes, na verdade, na maioria das vezes, visto que a nossa igreja, a nossa comunidade aqui, ela é composta de pessoas trabalhadoras. Nós não somos afortunados, nós temos que levantar cedo e trabalhar o dia inteiro para poder levar o sustento para a nossa casa. Então todos nós somos assalariados. Então, às vezes, para que você possa ajudar alguém, requer um certo sacrifício, requer uma certa perda, requer talvez uma renúncia própria. Mas isso é que mostra verdadeiramente que você ama alguém, quando você está disposto a renunciar, porque foi desta forma que alguém demonstrou amor por você, ao ter renunciado o seu reino, a sua glória, ter renunciado a sua própria vida e ter morrido por você. Se é assim que Ele nos ama, é dessa forma também que nós devemos amar os outros. Tem que haver também renúncia da nossa parte, e é através dessa renúncia, que é o amor prático, solidário, de compaixão para com os outros, que demonstra que você está na luz. Então diz aqui o verso 10, aquele que diz que está na luz, aliás, aquele que ama a seu irmão, está na luz. Ele continua no verso 10, e nele não há escândalo. Indica, né, que ao contrário daquele que está nas trevas, esse daqui, ele está na luz, ou seja, ele consegue enxergar as coisas, ele consegue saber por onde ele está andando, ele não tropeça, porque aqui a palavra escândalo, ela tem o sentido de tropeçar. Então, não tem escândalo, né? Não há escândalo, ou seja, ele não tropeça em pecados. Aquele que, verso 10, aquele que ama a seu irmão está na luz, e ele não vive tropeçando em pecado, visto que a luz ilumina o seu caminho, direciona a sua vida, e ele vive então servindo a Deus, glorificando a Deus, e não fica tropeçando em pecado. Ou seja, não há escândalo, o sentido aqui é tropeçar, ele não vive tropeçando em pecado. O verso 10 assim diz, né? Não tropeça em pecado. 2 Pedro, capítulo 1, verso 10 diz: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. É a mesma palavra que está lá em João, capítulo 2, o verso 10, né? Escândalo, é a mesma palavra que está aqui, tropeçar. Salmo 119, versículo 165: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. O verso 11: mas aquele que odeia a seu irmão está nas trevas. O apóstolo João aqui ele descreve a situação daquele que não ama. Nesse coração não brilha o verdadeiro conhecimento de Deus, que é Jesus Cristo. E essas trevas aqui, a qual João se refere, é aquela escuridão moral e espiritual, característica do estado de corrupção, daquelas pessoas que estão sem Deus, daquelas pessoas que não amam, daquelas pessoas que estão nas trevas. É o verso 11: mas aquele que odeia seu irmão, odiar, como já dissemos, não é um sentimento, é falta de solidariedade, falta de compaixão, falta de auxílio ao necessitado. Então aquele que odeia a seu irmão está nas trevas, ou seja, continua na escuridão espiritual e moral, está afastado de Deus, na verdade não se converteu, é um estado de coração ainda corrupto, porque ainda não resplandeceu nele verdadeiramente a Cristo, a luz do Evangelho. Ele continua dizendo: e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, de forma que eles estão perdidos, eles estão sem rumo neste mundo. Provérbios capítulo 4, verso 19:
O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabe em que tropeçam. Esse ensino aqui que João está nos trazendo, ele aprendeu do próprio Senhor Jesus Cristo. João capítulo 12, verso 35. Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Terminando aqui o verso 11. Não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Essa cegueira no qual ocorre, ela pode vir de duas formas, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Essa cegueira que cega então os olhos das pessoas pode vir de duas formas. A primeira pode ser da parte de Deus, como um juízo contra a rebelião dessa pessoa ou contra a sua incredulidade. Deus então, ele pune, ele disciplina, ele castiga essa pessoa. João capítulo 12, verso 40 diz: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Pessoas podem ficar cegas espiritualmente, porque Deus então impõe essa cegueira, porque Deus então, para punir a rebelião, a incredulidade dessa pessoa, ela impõe essa cegueira, que está aqui no verso 11, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Mas também, essa cegueira, ela pode vir por parte do diabo. O diabo então causa essa cegueira das pessoas. Segundo a Coríntios 4, verso 4 diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, as pessoas que estão ainda em trevas, isso caracteriza que ainda não resplandeceu no coração dela a luz do Evangelho, ainda não se converteu, ainda não tem o conhecimento verdadeiro de Deus. Mas como eu posso saber? Porque só quem Deus conhece o coração. Mas a Bíblia fala que pelos frutos nós conhecemos as árvores. A pessoa, ela profere que ama a Deus, que ama a Jesus Cristo, que se converteu, e ela profere isso publicamente através do batismo. Mas na prática, os frutos dela é de indiferença para com os necessitados, para com o próximo. E essa indiferença, aos olhos de João, é o mesmo que você odiar o próximo. Então, se você diz que está na luz, mas você odeia o seu irmão, e odiar aqui é não ser solidário, não ter compaixão, não estar disposto a ajudar o necessitado, mostra que você ainda está nas trevas, que ainda não se converteu. É isso que João então nos ensina. Terminando aqui no verso 11, temos aqui algumas lições. A primeira lição que esse texto nos dá é que o amor que devemos ter para com os irmãos tem como referência o amor de Cristo para conosco. Ao você dizer que ama alguém, diga isso tendo como base o amor que você tem recebido de Cristo por você. E o quanto é que você é amado, então você deve demonstrar para com o seu próximo. Esta é a referência. A segunda verdade que nós aprendemos aqui é o que mostra que alguém é genuinamente convertido, é a sua atitude de amor para com o irmão. E amor aqui não é um sentimento, mas amor aqui é solidariedade, é compaixão, é você ajudar o necessitado. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, a partir do verso 31. É um texto longo, mas é muito importante que nós venhamos ler esse texto. Mateus 25, do 31 em diante. Ele diz: antes de lermos aqui,
Eu quero que você entenda que ele fala a diferença daqueles que vão para as trevas e aquele que vai para o reino de Deus. E o que faz com que um vá para as trevas, que o outro vá para o reino de Deus, não é aqui a confissão que alguém fez ao lado de Jesus, mas sim o comportamento que ele teve para com o próximo. O amor, que é a solidariedade para com o próximo, ou então a falta de amor, a falta de solidariedade para com o próximo. Foi isso que definiu se ele iria para as trevas ou se ele iria para Deus. Olha aqui, Mateus 25, a partir do verso 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e deste-me de comer, eu tive sede e deste-me de beber, eu era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O que faz com que um vai para a vida eterna e o outro vai para o tormento eterno? Qual foi o critério de avaliar qual que iria para o reino de Deus e qual iria para o reino das trevas? Qual foi o critério para avaliar quem era apto para o céu ou quem ia para os tormentos? O amor ao próximo. O amor ao próximo. A verdade é que nós somos salvos pela graça, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, que na cruz do Calvário morreu por nós, e através do seu sangue, Ele absorveu ali todo o nosso pecado, toda a nossa culpa, toda a nossa maldição estava sobre Ele, e pela graça somos salvos, mediante a fé, e é olhando para Cristo, como nosso remidor. Mas a bem verdade é que quem é salvo é solidário, ama o próximo e demonstra que foi salvo pelas suas obras, pelo seu comportamento, pela sua atitude, tanto em solidariedade como em santificação. A santificação, ela está sempre junto com a salvação pela graça. Você não pode desassociar a graça da santificação, a salvação da santificação. Quem é salvo pela graça busca novidade de vida. Quem é salvo pela graça é solidário, é compaixão, ama o irmão. Demonstra então essa solidariedade pelo necessitado. Essa é a segunda verdade que o texto nos dá. O que mostra que alguém é genuinamente convertido é a sua atitude de amor para com o irmão. E a terceira verdade que esse texto nos dá: amar, para João, é algo prático, que não se limita meramente a um discurso de palavras bonitas. É amor que se manifesta em socorro e ajuda aos irmãos carentes.
Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor, sou grato pelas tuas verdades que aqui estão escritas e que elas possam mudar o nosso viver, nosso estilo de vida, e vivermos sim para a tua glória, tendo um comportamento que demonstre que realmente nos convertemos e que estamos em Cristo e que temos, ó Pai querido, amor para com o próximo, da forma como nós somos amados por Ti. Eu suplico, ó Pai, que Tu nos auxilia. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém.